Amados, eu quero saudar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma semana a mais na presença do Senhor, sendo guardados por Ele, glória a Deus. Quero, nesse momento, compartilhar com vocês um tema, porque eu tenho acompanhado muitas reportagens, artigos desse momento, em que falam sobre um tema que é muito comum, sempre é comum, mas agora tem aumentado violentamente, que é o estresse. Tenho visto com muita apreensão que, nesse momento de confinamento, os problemas familiares, os problemas de violência doméstica, até de divórcio, têm aumentado consideravelmente. Ouvindo certos psicólogos, eles começam a explicar que, apesar do confinamento ser importante para as pessoas não pegarem esse vírus que está aí, ele muitas vezes nos leva para um local que pegamos outros tipos de vírus. E o vírus que nós estamos falando hoje é um chamado estresse. Eu queria chamar você para, esse momento, estudarmos sobre como vencer o estresse à luz da palavra. Lendo um pouco sobre isso, quero ler para vocês algumas notas. Disse que o estresse pode ser causado pela ansiedade e pela depressão devido à mudança brusca no estilo de vida e à exposição a um determinado ambiente que leva a pessoa a sentir um determinado tipo de angústia. Quando os sintomas de estresse persistem por um longo intervalo de tempo, podem ocorrer sentimentos de evasão ligados à ansiedade e depressão. Os nossos mecanismos de defesa passam a não responder de uma forma eficaz, aumentando, assim, a possibilidade de vir a ocorrer doenças diversas, especialmente cardiovasculares. O estresse baixa a imunidade. Esse é um tempo que temos recebido tanta orientação para aumentar a imunidade. O estresse baixa a imunidade. E sabe, queridos, parece que hoje em dia todo mundo está estressado. Já estava antes e agora com toda essa situação, com essa angústia, problemas financeiros, problemas que tem que ficar em casa, alguns têm alguma reserva, outros não têm essa reserva. Como é que a gente faz diante de todas essas situações? São pessoas perdendo o trabalho, outras tendo o seu salário cortado para poder continuar e trabalhar de casa. Então, uma situação que parece que contribui muito para que as pessoas fiquem estressadas. E o resultado é que, muitas vezes, essas coisas afetam a saúde das pessoas, as emoções, o humor, as brigas ficam mais frequentes, as pessoas ficam com os nervos à flor da pele. Atinge tudo, inclusive a vida íntima do casal, a vida sexual, enfim, todas as áreas da vida, podendo vir a matar pessoas, destruir famílias e roubar a felicidade. E aí a gente diz, e agora como é que a gente faz com tudo isso? É importante entender que a Bíblia trata que há uma fonte, há uma raiz para tudo isso. Se nós encontramos essa raiz, se nós encontramos essa fonte, e se nós cortarmos essa raiz, não vamos mudar a situação que está ao redor, mas vamos mudar a situação que está dentro de nós. Passaremos a enfrentar isso de uma maneira vitoriosa e em paz. Queria chamar vocês para ler comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, que significa que não se podem conter, são homens que o que deu na cabeça fala, o que dá vontade faz, o que dá na gana vai fazendo, são cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Uau! Quem escreve essa carta a Timóteo é o apóstolo Paulo. O mesmo que lá, o primeiro versículo que eu reservei aqui, que é 1 Coríntios 7:32, ele escreveu assim: o que realmente eu quero é que estejais livres das preocupações.
Ora, o mesmo apóstolo que está falando de toda essa situação, ele está dizendo assim, nos últimos dias, vocês vão atravessar tempos difíceis. E ele está dizendo, eu queria que vocês ficassem livres das preocupações. Mas nos últimos dias, a versão espanhol diz que nós vamos passar tempos peligrosos, ou seja, vamos passar tempos perigosos agora, nesse tempo que estamos vivendo. Porque vamos enfrentar essas pessoas que são amantes de si mesmo, avarentos, blasfemos, que não amam pai, que não amam mãe, que só pensam em si mesmo. E você diz, o que é que isso tem a ver com estresse, pastor? É porque a Bíblia mostra que, nessa história toda, ele diz que são pessoas que são mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Note que Deus não está sendo contra que a nossa vida seja deleitosa. Ele está dizendo que quando há uma inversão e que nós começamos a amar mais os deleites do que a Deus. O que significa amar mais? Confiar mais, buscar e eleger como fonte. O que significa deleite? Deleite é toda espécie de entretenimento, de diversão, não é necessariamente pecado, pode ser até que venha a ser um pecado, mas no caso específico aqui, ele está tratando de coisas que ocupam o lugar de Deus, ou seja, eu me preocupo, eu me estresso, eu passo por situações difíceis e eu vou assistir um filme atrás do outro, buscando ter nesse deleite paz para a minha alma. Eu entro nas mídias sociais, eu entro em todas as coisas, vou fazer jogos eletrônicos, vou fazer todas essas coisas, porque eu não paro para buscar a Deus. E o resultado disso é que isso começa a acontecer como uma bola de neve. Chega um ponto que quando você entra nas mídias sociais, você encontra um monte de gente irritada, brigando uma com as outras. Muitas vezes elege uma situação, seja política, religiosa, seja o que for, para fazer a sua bandeira, porque já não tem razão para viver. É importante que a gente venha entender isso, amados. E aí você pode perguntar, mas como é que uma pessoa entra numa armadilha dessa, pastor? Primeiro ponto importante a poder analisar. Pode ser que estejamos centrados em nós mesmos. Nós estamos vendo um momento em que as pessoas o tempo inteiro estão dizendo, cure a si mesmo, pense em você mesmo, olhe para dentro de você. Sabe, queridos, ainda que eu creia que é importante que façamos autoanálises, autocríticas, isso é parte do pacote de alguém que é saudável, uma vida não pode ser ensimesmada, uma vida não pode ser toda voltada para mim mesmo, onde eu olho para dentro de mim e busco em mim solução, porque se eu olhar muito para dentro de mim, no mais profundo do meu ser, eu vou encontrar um vazio existencial. Não é em mim que está a solução, e senão em Deus. Sabe, uma das grandes causas do estresse é o egocentrismo, é a pessoa viver centrada em si mesmo. A gente passa uma vida fazendo. Nós estamos aqui na América, e uma das maneiras aqui, para a gente perguntar como é que ele está, em vez de ser como você está tudo bem, a pergunta é, what are you doing? É tipo assim, o que é que você está fazendo? É a maneira de perguntar assim, como é que você está indo? O que é que você está fazendo? Então, está muito ligado com essa história do to-do list. É uma lista do que fazer. Diariamente, eu tenho que ter uma lista. E essa lista que eu começo todo dia, geralmente começa com as coisas que eu não consegui fazer ontem ou anteontem, então elas encabeçam a lista e vem agora as mais coisas que eu quero fazer no dia de hoje. E a gente vai nesse rollover, nessa situação que é como uma bola de neve, e vai tendo aquela angústia, como quem está cansado, que dorme e não descansa, e que está sempre trabalhando, e está sempre com aquela inquietação. Sabe, queridos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Como pastor, eu atendo muitas pessoas diferentes, mas com as mesmas supostas necessidades. E aí a gente pergunta, como é que pode pessoas diferentes terem as mesmas necessidades almáticas? Em parte é porque somos seres humanos, criados da mesma forma, com as mesmas necessidades básicas, e o problema é que muitas necessidades apresentadas como básicas, de verdade, verdadeiramente, não são. A gente vive num mundo onde a parte econômico-financeira é muito forte. E então somos atingidos pelos meios eletrônicos, pelos meios de comunicação, seja por mídia social, por propaganda, seja o que for, mostrando para nós coisas e nos convencendo que precisamos dessas coisas. E muitas vezes passamos nossa vida para adquirir essas coisas, para depois de adquiri-las entender que a gente passava sem elas.
Mas essa sensação anterior à compra, essa sensação anterior a essa aquisição, muitas vezes coloca a pessoa numa situação complexa de um sentimento que tem muitas necessidades que não estão sendo supridas. Uma coisa importante é analisar, será que essas necessidades que você crê que tem, de fato elas são reais? Ou elas foram colocadas aí? Tem um versículo que o salmista escreveu em Salmo 119, versículo 37, que eu tenho esse versículo assim como quase como um lema dentro da minha vida. Ele diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Ele está dizendo: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. O salmista está dizendo assim: eu sei que o Senhor traçou um caminho para mim. Eu sei que o Senhor tem o meu to-do list. Eu sei que o Senhor tem a lista de coisas que eu devo fazer, que são as que o Senhor criou para mim. Não foram criadas pelo homem ou pela minha alma enferma. Elas foram criadas por Ti. E eu sei que isso está sendo atrapalhado porque os meus olhos estão sendo colocados em coisas inúteis. Eu estou gastando tempo em coisas inúteis. Eu estou olhando para coisas inúteis, estou desejando essas coisas inúteis. E Ele está indo na fonte. Ele está dizendo assim: Senhor, eu te peço, desvia meus olhos das coisas inúteis, para que eu possa viver, para que eu possa ver o caminho que o Senhor traçou para mim. Eu quero viver nesse lugar, no centro da Tua vontade. Eu creio que Deus tem uma lista de tarefas para a gente. E essa lista, ela é boa, perfeita e agradável. E deveria ser ela, que a cada manhã, quando eu acordo, eu deveria dizer: Senhor, hoje temos um dia pela frente. Talvez vamos ter perigos, vamos ter lutas, mas esse dia vai ser maravilhoso, porque esse é o dia que o Senhor fez, e é o dia que eu vou me alegrar em Ti, Senhor. Dá-me a Tua lista, dá-me aquilo que eu devo fazer, que o Senhor planejou. Desvia meus olhos das coisas inúteis, aleluia. A segunda coisa que produz muito estresse é quando desconfiamos que Deus não cumprirá as suas promessas de provisão. Sim, começamos a achar: eu acho que Deus vai falhar, eu acho que Deus, eu vou dar meu jeito, eu vou procurar alguém que possa me ajudar nisso tudo. Isso aconteceu com Israel, o povo de Deus. Em Isaías capítulo 30, Israel estava passando por uma luta, eles não buscam o Senhor, eles buscam o Egito, porque o Egito era uma nação poderosa. Faraó era tido como um líder poderosíssimo. E eles pensaram: deve ter provisão lá, deve ter coisas lá. Lá eu vou conseguir o que eu não consigo, porque Deus vai me abandonar. Essa era a sensação. E veja o que é que diz Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Descem ao Egito sem me consultar. Olha que coisa. Descem ao Egito sem me consultar. Buscando o quê? Buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Versículo 3, Deus agora declara: mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Uau! O povo de Deus não procurou conselho no Senhor. O povo de Deus não procurou proteção no Senhor, mas foram para o Egito. O que é que significa isso para a gente hoje, pastor? Isso significa, queridos, que você, que eu, que nós, que passamos por tantas lutas, precisamos entender que a provisão vem de Deus. Sim, Deus pode usar o faraó se Ele quiser, Deus pode usar o governo se Ele quiser, Deus pode usar um amigo. No caso de Elias, para alimentar Elias naquela seca que houve, Deus usou pássaros, Deus usou viúvas, Deus usou anjos, mas quem deu a provisão foi Deus. Os instrumentos Deus escolhe o que Ele quer. É preciso que a gente volte a nossa confiança para o Senhor, sabe? Porque o resultado, quando a gente não faz isso, é frustração, é fracasso e incredulidade. Quando Deus criou o nosso planeta, Ele criou um sistema de 24 horas por dia. O dia aqui na Terra tem 24 horas. Não é no universo, na Terra, porque isso é contado por causa do Sol, da Lua, o giro da Terra. Então, essas coisas fazem com que o nosso tempo cronológico seja de 24 horas por dia. E quando Deus criou isso, é porque Ele sabe que 24 horas é suficiente para tudo. É suficiente para descansarmos, dormirmos, é suficiente para trabalharmos, é suficiente para termos nosso ministério, é suficiente para termos tempo com a família, com amigos.
Se a nossa agenda está desbalanceada, não foi Deus que assim fez. Somos nós que estamos permitindo que outras coisas venham tomar este lugar. Em 2 Coríntios 9:8, o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Paulo está dizendo assim, olha, Deus é poderoso, não somente para prover a sua casa, não somente para dar o que você precisa, não somente para encher a tua despensa, mas Ele é poderoso para fazer superabundar. E o que significa? Por que seria importante superabundar? Porque uma das coisas que me tira do estresse é tirar os olhos de mim. É tirar os olhos de mim. Nós estamos lendo o versículo 8, que está prometendo superabundância. Vamos ler o versículo 7. O versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja que coisa tremenda. Ele está dizendo assim, até para doar dinheiro, Deus não quer que você faça isso embaixo de um estresse. Até para doar alimento, Deus não quer que você faça isso embaixo de estresse. Ele quer que você faça isso com alegria. E é por isso que aqueles que têm um coração generoso, aqueles que querem ajudar outros, aqueles que conseguem tirar os olhos de si mesmo, esse egocentrismo, olhar toda hora para dentro de si e começa a olhar para o próximo, Deus começa a dar para esses de forma superabundante, para que eles tenham para si e que com alegria cheguem a suprir outros irmãos. Nós estamos vivendo um momento muito complicado no mundo. Na nossa igreja, nas nossas igrejas, nós temos 7 igrejas. Temos aqui no Doral, nós temos Doral português, Doral espanhol, nós estamos em Deerfield, nós estamos em Naples, nós estamos em Bogotá, em Londres, no Rio de Janeiro, na cidade de Nilópolis. Todos esses lugares estão passando por lutas. Não são poucos irmãos que a gente escuta falar sobre desemprego, ou que foi obrigado a receber metade do que ganha para poder permanecer no trabalho, fazendo o trabalho de casa. Tem todas as histórias. Mas sabe, queridos, é uma coisa impressionante. Essas pessoas que tiram os olhos de si, Deus começa a dar para elas e começa a dar em superabundância. E nessa igreja nós temos vivido coisas maravilhosas. A igreja tem se levantado. São várias pessoas que ligam dizendo, pastor, eu quero ajudar aqueles que estão sem trabalho, eu quero levar comida. Nós temos aqui na porta da igreja caixas de doação que estão sempre cheias. Eu estava entrando aqui agora e temos vários irmãos ali fora fazendo cestas básicas para doar. Então, o que é que significa isso? São dezenas de famílias, dezenas que estão sendo atingidas para serem alimentadas, para serem supridas pela própria igreja. É gente que crê na provisão de Deus e diz, eu tirei os olhos de mim mesmo e o Senhor me encheu. O Salmo 127, 2 diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Confiemos no Senhor. De uma maneira prática, como é que eu posso vencer o estresse, pastor? Queridos, ninguém ficou estressado do dia para a noite. Estresse é uma coisa que a gente aprendeu a ser estressado. Geralmente é uma coisa familiar. A gente começa em casa, a gente começa vendo pai estressado, mãe estressada, irmão estressado, e a gente começa a aprender a ficar estressado. Então, o tempo todo cansado, é aquela pessoa que dorme, mas não descansa, não é? Então, se isso é uma coisa que veio durante anos, é um processo. E se é um processo, para que a gente possa retirá-lo, é preciso que se instaure, que comece um processo inverso. Ou seja, eu não estou lhe dizendo que após essa palavra, você não terá mais nenhum estresse na sua vida. O que eu estou dizendo é que após essa palavra, se você quiser, você começará a ter um período onde o estresse ocupava, vai começar a sair e entrar a paz de Cristo. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de hábito. A palavra grega para isso é metanoia. É como, de fato, dizer que é receber uma visão espiritual, para ver cada aspecto da nossa vida diária como Deus vê. Uma situação tem sempre mais de um ponto de vista. Se tem 2 pessoas envolvidas, um vai achar de um jeito, o outro vai achar de outro, mas sempre terá o ponto de vista de Deus.
E a solução não é que eu ganhe essa batalha, ou que a outra pessoa ganhe essa batalha, mas a solução é o que é que Deus vê, o que é que Deus está vendo isso, como é que Deus está vendo todas essas coisas. Jeremias 29, a gente vê uma palavra do Senhor tão amorosa, que abraça nosso coração e tira da gente todo o estresse. Diz assim, Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que coisa linda, Deus está dizendo assim, nem você mesmo sabe o que é que eu penso a seu respeito, eu é que sei, e eu estou aqui dizendo a você que o que eu penso a seu respeito é coisa boa, eu tenho pensamentos de paz para você, de bem-estar, de atender o que você precisa, as suas necessidades reais, de dar o fim que você deseja. Aí no versículo 12, ele fala uma coisa muito maravilhosa, porque quando a gente sente esse abraço de Deus, quando a gente sente esse amor de Deus, que Ele é nosso Pai, então a gente fica com vontade de se aproximar dEle. A gente fica com vontade de abraçá-lo e receber seu abraço. Então ele diz assim no versículo seguinte, se você receber esse amor, se você receber essa verdade, se você entender que eu é que sei o que eu penso a teu respeito, se você entender que eu tenho pensamentos de paz para você, então você vai orar, você vai falar comigo, você vai me invocar. Ele diz, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha que coisa linda, você vai me procurar, você vai falar comigo, e você vai saber que eu estou ouvindo, porque eu estou dizendo que eu vou lhe ouvir. Versículo 13, você vai me buscar, olha o que é que ele diz, buscar-me-ei, e você vai me achar, e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que significa isso, pastor? Uma pessoa estressada não faz nada de todo o coração. Uma pessoa estressada não ama de todo o coração, não trabalha de todo o coração, não ora de todo o coração, porque ela está fazendo algo pensando em outra coisa. Ela está ouvindo essa mensagem que eu estou fazendo agora, pensando em outra coisa. E ele está dizendo assim, eu já estou aqui, e eu te amo, e eu quero que você me busque, eu quero que você ore. Mas você precisa fazer isso de todo o seu coração. De todo o seu coração. Como é que eu posso fazer de todo o coração, pastor? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, como é que eu vou buscar de todo o coração? Eu estou espalhado, o povo de Deus estava espalhado. Ele está dizendo, eu vou trazer de volta. Deus está dizendo assim, eu vou começar a fazer sua alma ser íntegra, vou trazer seus pensamentos, vou colocar isso organizado, estruturado, se você fizer isso de todo o coração. Como é que eu posso fazer isso? Não tem como fazer isso com o coração cheio de coisas. O processo de ser cheio começa com o processo de se esvaziar. Antes de ser cheio, eu preciso aprender a me esvaziar. Isso é aprender que a oração não é apenas falação, a oração é um diálogo. Deus é Pai. Ele quer que eu fale e Ele quer também falar. Então, quantas vezes nessas batalhas, nessas lutas, nessas coisas que passamos, a gente até ora, procura Deus e fala, e chora, e diz um montão de coisa, depois se levanta e vai embora. E Deus vai dizer, e não vai me ouvir? Por que não vai ouvir? Porque estou estressado, estou cansado, estou querendo acabar logo. Estou querendo fazer outra coisa. De todo o coração. Você vai buscar e vai achar. Quando buscar? De todo o coração. E como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso me esvaziando, tirando, gastando o tempo de oração, esvaziando meu coração, dizendo, Senhor, eu estou com medo disso, quero tirar isso de mim, quero te pedir perdão, me esvaziar para poder encher. O salmista diz, e o meu cálice transborda. Para que o meu cálice transborde do vinho novo de Deus, eu tenho que ter a coragem de esvaziar o meu cálice. Eu não posso chegar para o Senhor para receber o seu vinho novo, o vinho da alegria, o vinho da paz, o vinho do Espírito Santo, se esse vaso está cheio de outras coisas. Ele está dizendo, esvazia primeiro. E que oração seja isso? Esse esvaziar,
para depois receber. Eu falo, esvazio o meu coração, depois eu tenho que parar para ouvir, seja através de um louvor de adoração, seja através da leitura da Bíblia, ou os dois, ou ainda escutando uma palavra de um pastor que eu confio, que é um homem de Deus, que tem algo forte para mim, ou até mesmo recebendo através da oração, recebendo através daquele momento uma palavra de Deus, uma convicção de que Deus está dizendo: meu filho, faça isso. Sabe, queridos, 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que coisa linda, quantas coisas Deus tem para a gente. Sabe, Jesus sempre orou, e em João 17,4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está dizendo assim: sabe aquilo tudo que o Senhor me deu? Eu fiz. Não fiz mais, porque não precisa, nem fiz menos. Então, o que significa isso? Jesus, que sempre orava, estava nos ensinando que uma vida de oração traz produtividade e paz. Segundo ponto importante: aprender a confiar verdadeiramente em Deus. Em Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando a gente confia no Senhor de todo o coração, a gente é levado imediatamente para o último ponto. A gente aprende a gozar a vida sem estresse. Eu oro, eu confio no Senhor, e eu começo a entender a última oração que Jesus fez, que está em João 17. É uma oração que ele fez, faltava pouco tempo para ele ir para a cruz. Podia estar muito estressado, podia estar muito triste, mas não estava. Diz assim no versículo 13: mas agora vou para junto de ti. Ou seja, Jesus já sabia que estava perto da sua morte. E ele está dizendo: agora eu vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Olha, meu gozo completo. Jesus estava alegre. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Se você quer vencer o estresse, se eu quero vencer o estresse, preciso me lembrar todos os dias: eu estou aqui de passagem, nós somos peregrinos. Jesus estava dizendo: eu vim aqui para cumprir uma missão. Jesus estava dizendo: essa missão está se cumprindo, terminei a missão, está aos teus pés, Senhor. E agora eu sei que vou passar pela cruz, mas eu também sei que vou descer ao Hades, vou pisar a cabeça da serpente, vou despojar os principados, vou vencer a morte, vou ressuscitar. E Jesus fez todas essas coisas porque no seu coração havia essa plenitude de alegria de fazer tão somente aquilo que Deus planejou para ele. Quero concluir. Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus tem um propósito para a sua vida. Existe o to-do list de Deus. Existe a lista que Deus fez para você fazer. É exatamente estando no centro da vontade de Deus que eu venço o estresse. É a convicção de que não quero fazer uma coisa a mais, nem a menos, apenas aquilo que Deus tem para mim. E eu vou gastar tempo em oração, buscando a sua face, me despreocupando, confiando nele, tirando os olhos de mim, olhando para Deus, e ao olhar para Deus, começar a olhar para meu irmão, e nessa hora acontece o milagre. Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus, que esse estresse vai passar. À medida que você confiar, que você despejar, e faça isso hoje, faça disso a sua oração. Reúna a sua casa e diz: eu tenho estado estressado, tenho estado preocupado, mas eu quero jogar isso fora. Eu quero, nesse momento, receber de Deus. E eu quero lhe convidar a fazer uma oração comigo. Repita comigo: Senhor, eu decido crer que Tu proverás todas as minhas necessidades, que irás capacitar-me a fazer cada coisa, seja pequena ou grande, e abrirei meu coração para receber o derramar da Tua alegria sobre mim. Desta maneira, estarei vivendo as boas obras que o Senhor preparou para mim antes da fundação do mundo.
Que Deus te abençoe. Receba essa palavra e que essa paz que excede todo entendimento transborde sobre a tua vida. Amém.